Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre Frankenstein. Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente vamos cumprir essa promessa do ano passado, que era falar sobre o Frankenstein, tanto o livro quanto o filme. Como eu já expliquei aqui, dezembro foi um mês caótico, eu não consegui falar sobre esse livro, mas hoje vamos então cumprir essa pendência, vamos conversar aqui um pouquinho sobre Frankenstein da Mary Shelley e também o filme do Del Toro. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar um comentário aqui para mim, me dizer se vocês já leram o livro, o que vocês acharam do filme também, se vocês assistiram, deixa aqui nos comentários. Bom, eu reli Frankenstein então no final do ano passado, ali entre o final de novembro e início de dezembro. E é um livro que eu gosto bastante, embora ele não seja um dos livros favoritos da vida, ele é um livro nota 4 para mim, ele é um livro que tem muitas coisas que eu gosto. Eu vou começar falando então sobre o mote da história, que é super conhecido, acho que todo mundo já sabe, né, que é a história desse cientista que vai dar vida a uma criatura a partir de restos mortais. E quando essa criatura ela desperta para a vida, né, quando ela acorda, o Victor Frankenstein ele fica horrorizado com aquilo que ele criou, ele foge, deixa a criatura à própria sorte e a partir de então coisas horríveis vão acontecer na vida da criatura, do Victor Frankenstein e de pessoas próximas a ele. Então esse é um mote ali da história, aquele super conhecido que todo mundo já sabe. Mas se por acaso você não sabe, é por aí que a história caminha. Como eu estava falando, esse livro, embora ele não seja um dos favoritos da vida, ele tem muitas coisas que eu gosto. E uma delas é a forma como Mary Shelley conta essa história pra gente. Então, esse é um livro epistolar, na verdade. A narrativa ela é epistolar, ela é feita a partir de cartas. Então a história começa com um navegador que está ali navegando e contando, né, através de cartas para sua irmã, a sua rotina ali, as dificuldades, enfim, toda a situação que ele está passando naquele lugar que ele está navegando. Até que em dado momento ele vê um indivíduo e ele resgata esse indivíduo que está numa situação assim periclitante. Esse indivíduo é o Victor Frankenstein e é interessante que a Mary Shelley ela vai fazendo camadas de narrativa. Então, primeiro você tem essa primeira camada, que é esse navegador contando a rotina dele para a irmã. A partir do momento que ele resgata o Victor Frankenstein, o Victor vai contar a história dele para o navegador. Então a gente tem uma segunda camada. E em dado momento da narrativa do Victor, ele vai contar para o navegador e para a gente que está lendo o livro que ele tem uma conversa, um diálogo com a criatura. E aí mostra a criatura contando tudo que ela passou depois que o Victor Frankenstein abandonou ela à própria sorte. Então nós temos uma outra camada de narrativa. Então essa forma como a Mary Shelley escolheu para contar essa história pra gente é algo que eu adoro no livro. Eu acho muito, muito bom, é um dos pontos altos para mim dessa história. Outra coisa que eu gosto bastante nesse livro aqui são as referências que ele traz. Ele é um livro que fala sobre livros. Então, por exemplo, ele tem várias referências filosóficas. Inclusive, se vocês quiserem ver mais a fundo essas referências, eu vou indicar para vocês o vídeo da Nath, do canal Redemoinhando. Ela fez um vídeo há uns anos atrás falando sobre Frankenstein. E ela destrinchou assim todas as referências filosóficas que constam nesse livro. Então, um vídeo muito bom, vou deixar aqui no box de informações para vocês verem lá. Recomendo muito esse vídeo da Nath para entender toda a questão filosófica que tem desse livro. Ele também tem referências mitológicas, né? O nome do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno. Então, ele vai se referenciar à história de Prometeu, que rouba a chama dos deuses e entrega para os seres humanos. Então tem essa referência também. Em dado momento, a criatura ela vai ler alguns livros, ela vai ter contato com a literatura, então ele fala sobre o sofrimento do jovem Werther, o paraíso perdido. Então, assim, é um livro que traz assim, muitas referências. Tem referência bíblica em relação à criação também. Enfim, nesse ponto de referências, esse livro ele dá aulas, assim. Ele é muito bom. Eu gosto muito de livros que falam sobre livros, livros que trazem referências. E é outro ponto que eu gosto bastante dessa história aqui. Uma discussão que eu vi bastante, principalmente agora quando veio o filme, né?
que é aquela coisa de quem é o verdadeiro monstro, se é a criatura ou se é o Victor Frankenstein. E aí eu vi muita gente falando, o Victor pelas suas atitudes, ele é o verdadeiro monstro da história, enfim. E eu concordo com essa visão, né, que o Victor, ele tem algumas atitudes monstruosas, mas ao mesmo tempo eu penso que as atitudes do Victor também são profundamente humanas. Então o Victor Frankenstein, ele é um personagem muito bem criado. Isso também é outra característica que eu gosto muito nesse livro, que é a criação de personagens. O Victor Frankenstein é aquele protagonista romântico clássico, assim. E nesse sentido, eu vejo que ele é profundamente humano. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que ele se coloca nessa posição de criador, né, que ele se embrenha ali naquele laboratório, fica por 2 anos ali juntando restos, né, de corpos, estudando, tentando achar uma maneira de dar vida a essa criatura, né, dando essa ideia de homem poderoso que pode criar, que pode fazer, que, né, enfim. Quando algo dá errado, ele se desespera, né? Ele fica doente, ele sofre, é aquele drama do romântico, e eu acho isso profundamente humano, né? Então, o Victor, embora ele tenha atitudes, sim, que a gente pode pensar e entender como monstruosas, né, de abandonar a criatura à própria sorte, de não assumir as responsabilidades por aquilo que ele fez, e por conta disso pessoas inocentes pagarem de forma horrível a situação, né? Enfim, ele não assumiu as consequências dos próprios atos, enfim. Ao mesmo tempo eu vejo ele profundamente humano nesse sentido, assim. Eu acho que é muito do humano você, em algum momento da vida, se achar o todo-poderoso e em outro se desesperar absurdamente, não saber para onde ir, ficar doente, ficar, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, esse personagem ele é muito complexo, ele é muito bem construído, embora que eu tenha muita raiva dele. Mas é aquilo, né? A gente tem raiva do personagem, mas isso também é um indicativo de que ele é muito bom. Outro ponto que eu acho maravilhoso nesse livro, acho que talvez seja a coisa que eu mais gosto nesse livro, é a forma como a Mary Shelley, de alguma maneira, traz humanidade para a criatura. Então, em dado momento da história, a criatura ela vai observar uma família, né? E ali ela vê essa família vivendo, essa família ela passa por algumas dificuldades, então ela vê o amor entre eles, o companheirismo, um ajudando o outro, eles tratando bem outras pessoas, ainda que eles estejam em dificuldades. Então, nesse sentido, eu vejo que a criatura, ela se humaniza através de 2 formas no livro. Através da observação dessa família, que ela tem contato com amor, com se importar, com ajudar, enfim, com valores bons, e também através da literatura. Como eu falei agora há pouco, essa criatura, em dado momento da história, ela vai ler Os Sofrimentos do Jovem Werther e também O Paraíso Perdido. Tem um outro livro que ela lê, que eu também não vou lembrar o nome agora, porque eu sou péssima para nomes, mas vou deixar aqui. Então, eu acho muito interessante isso, né? O poder que a literatura tem de nos humanizar. Isso é passado também nesse livro, através da leitura que a criatura faz. Claro que assim, nesse ponto é onde eu vejo problemas ali com a Mary Shelley, porque ela não explica algumas coisas que acontecem. Então, a criatura, ela é uma criatura muito eloquente. Como eu falei para vocês, em dado momento da história, ela vai ter uma conversa com o Victor Frankenstein, que inclusive é um dos melhores diálogos que eu já li, assim, é muito bom esse diálogo. Só que ela é uma criatura muito eloquente, ela aprende a ler através da observação dessa família também, e assim, ela não vai ler um jornal, né, ela não vai ler uma coisa, ela vai ler Paraíso Perdido, ela vai ler, né, ela vai ler textos que são complexos, assim, então, como de fato ela conseguiu tudo isso, fica um pouco inverossímil, sabe? É aí que eu vejo um pouco de problemas nessa história, mas assim, pouca coisa perante a grandiosidade do texto, assim. Como eu falei, não é um livro que entrou para minha lista de favoritos da vida, mas tem muitos elementos que eu gosto muito. Mas esse ponto, assim, de explicar algumas coisas, algumas questões de verossimilhança, eu acho que a Mary Shelley, ela dá uma pisada na bola, sim. Então, por isso que eu também coloco esse livro como 4 estrelas. Mas, independente disso, a forma
como ela busca humanizar, não sei se ela busca ou se eu entendo dessa forma, né? Humanizar a criatura através da observação familiar e da literatura, eu achei muito interessante, muito bonito, inclusive, também, né? Esse poder que a literatura tem de nos humanizar. Outro ponto que eu queria falar com vocês também é a questão da sociedade de aparências, assim, que é algo que a gente traz muito pro nosso cotidiano, pra nossa realidade. Eu acho que é um dos pontos que torna esse livro aqui um grande clássico, que é o seguinte: a criatura, ela não tem chance. Então, sempre que alguém vê a criatura, fica horrorizado. Então, e isso é a partir do olhar mesmo, né? Então, da aparência. Isso é uma discussão muito comum que a gente traz para os dias de hoje, né? Então, se você tem determinada aparência, está dentro de um determinado padrão, se você está numa determinada posição de vida, né, numa posição social, enfim, você é tratado de forma diferente. Isso acontece até hoje. Então, isso é assim desde muito tempo, né? Essa sociedade, a gente se preocupa muito com a aparência. Ainda mais se a gente pensar hoje em dia que, em questão de redes sociais, enfim, a aparência ela diz muito. Se você tem por exemplo, aqui no YouTube, se você tem um cenário cheio de livros, né? Um cenário instagramável, se você, né, enfim, tá dentro de uma trend do TikTok, se você tem determinadas características, a chance de você ter mais pessoas te vendo e te dando atenção é maior do que se você não tiver essas características, né? Então, a forma, ela sobrepõe ao conteúdo. Outro ponto que eu queria destacar também é algo que acho que todo mundo fala sobre isso, que é a questão dos limites da ciência e da ética, né? Até onde o ser humano pode chegar, onde está a ética nisso. Enfim, isso também é algo que a gente traz para os nossos dias de hoje. Então, a gente vê vários avanços acontecendo hoje em dia, avanços muito rapidamente acontecendo, sobretudo no ramo da tecnologia. E será que esses avanços, eles são éticos? Eles são corretos? Até onde nós podemos chegar? Né? Então, por exemplo, até onde a IA pode chegar? Até onde a ciência genética pode chegar? Qual é o limite disso? Qual é a ética? Tem um limite? Não tem? Então, eu acho que isso também é uma discussão que é muito presente nos nossos dias. É outra coisa que transforma esse livro num grande clássico. Então, eu acho que são discussões que a gente pode ter a partir desse livro que são muito interessantes. Então, assim, para concluir isso, o livro Frankenstein é um livro muito rico em vários aspectos, né? Muito bom mesmo. E é isso sobre o livro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme do Del Toro. E aí, será que eu gostei do filme? Bom, primeiro eu queria dizer que foi a primeira vez que eu vi uma adaptação de Frankenstein, tá? Eu nunca assisti nenhuma adaptação de Frankenstein, essas mais famosas, eu nunca assisti, foi a primeira vez. Então, quando eu soube que ia ter essa adaptação, eu quis reler o livro, eu quis ver porque, enfim, eu tinha muito boas lembranças da leitura do livro e nunca tinha visto nenhuma adaptação. Esse filme, eu não vou dizer pra vocês que ele é um filme ruim, tá? Mas ele funciona pra mim como uma releitura e não como uma adaptação. Eu lembro que no dia que eu assisti o filme, eu lembrei do meu professor de artes lá da oitava série, que ele ensinou pra gente a diferença entre releitura e adaptação. E aí eu lembro que ele trouxe um quadro da Tarsila do Amaral para que a gente fizesse uma releitura desse quadro. Então, qual que é a diferença? Basicamente, a adaptação, você pega uma obra de arte que está num determinado suporte e que é feito a partir de uma determinada linguagem, passa para outro suporte com outra linguagem. Então, você tem o suporte livro, a linguagem escrita, você passa para o suporte TV na linguagem audiovisual. Basicamente é isso. O diretor do filme, ele vai fazer mudanças? Sim. Por quê? Porque nem tudo que funciona no livro vai funcionar no audiovisual, vai funcionar no cinema. Então, é natural que o diretor faça mudanças, né, da adaptação, que o próprio nome já diz, né, ele adapta uma obra de arte que está num determinado lugar para um outro determinado lugar, e ele também tem a sua liberdade criativa, né, ele também pode exagerar determinada coisa, colocar um outro ponto que para a TV, né, para o cinema, vai dar um efeito maior assim de emoção no público, vai funcionar melhor, né, uma determinada frase que é de um tipo, na linguagem escrita, ela funciona no nosso cérebro de um jeito
mas na linguagem falada ela pode ser diferente, então precisa, enfim. Ele faz toda essa adaptação e ele também tem o seu poder de criativo, de, enfim, se colocar também, né, deixar a sua identidade ali. E tudo certo, tudo bem. Porém, a essência do texto, né, da onde partiu, ela se mantém na adaptação. Na releitura, essas margens elas são bem mais frouxas, assim. O diretor ele tem mais liberdades, vamos dizer. E eu acho que é isso que o Del Toro faz, tá? Então eu acho que esse filme, para mim, ele funciona mais como uma releitura do que como uma adaptação. Por quê? Porque ele muda a personalidade do protagonista, a criatura. E também da Elizabeth, que é uma outra personagem. Inclusive, eu acho que tá melhor no filme que no livro, mas enfim. A criatura do Del Toro, ela é bem diferente da criatura da Mary Shelley. E isso tira a essência do livro. Então, por isso que funciona para mim o filme mais como uma releitura do que como uma adaptação. Obviamente, ele é vendido como uma adaptação, mas, enfim, para mim, Ghislaine, ele funciona como uma releitura. Então é isso que eu tinha para falar sobre Frankenstein, sobre o filme também, né, o livro, o filme. Gosto muito do livro, gostei do filme enquanto releitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo, da adaptação, né, do filme, do livro. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se inscrevam no canal. Um grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!